Bom dia, boa tarde, boa noite. Você aqui que está presente em mais um episódio do Futebola Podcast, onde o pior time do Brasil e quem sabe da Europa é o seu. É o meu. É o seu também. O meu é. O seu é. É o Vasco. Que isso, diretor? Não, Péssimo. calma. É o seu que está aí assistindo mais uma edição desse programa. Meu nome é Gabriel Franco, estou com a camisa aqui do PSG, do Paris Saint-Germain das ruas, do Paris Saint-Germain low profile, do Paris Saint-Germain campeão inédito da Champions League. Lá atrás das câmeras está diretor. Só curtindo o dinheiro do Qatar aqui. Isso tem essa questão do dinheiro aí. Vamos falar aqui de PSG, mas vamos falar muito de futebol brasileiro, também de futebol da América, porque temos sorteio da Libertadores e também da Copa do Brasil. Falar tudo e aquele momento pra finalizar que vai te deixar maluco. Então fica com a gente e pega lá de trás a vinheta. Solta, diretor. Toca a música, diretor. Música francesa, porque temos campeão inédito na Champions League. O PSG, que não é mais de Neymar, principalmente não é mais de Mbappé, que saiu temporada passada e viu aí o seu ex-time ser campeão da Champions League. O PSG é campeão numa final. Foi pro Real Madrid. Foi pro Real Madrid, o maior vencedor de Champions League. Achando que ia ganhar. Mas não foi dessa vez. Vamos falar um pouco desse time. Vamos falar um pouco desse título totalmente merecido. É sim um dos melhores times da temporada. Time esse que começou a engrenar, na verdade, aí eu não consigo o ditado ali, ó. Começou a engrenar a partir ali do segundo semestre da temporada, principalmente no mata-mata. Time esse que é o PSG das ruas, por quê? Porque é um time que não tem as suas estrelas, né? Tipo, ele não compra estrelas, ele meio que cria as estrelas com jogadores pouco conhecidos, como, por exemplo, Désiré Doué, que é a nova promessa e acabou com a final da Champions League, como, por exemplo, Barcola, o meio-campo composto por Vitinha, João Neves. É um time muito bom. E aquele com o nome complicado? O Kviat Kvaratskhelia? Bom. Também, bom. Ele é mais um, mas esse já pelo menos tinha um hype antes. Os outros não. E é um time todo desse, o título, a cara do título, por mais que a gente tenha o Dembélé buscando bola de ouro, por mais que a gente tenha o Donnarumma e grandes nomes, o cara do título é Luiz Henrique. Luiz Henrique que tem uma história de superação, o falecimento da filha dele quando ela tinha 9 anos e agora ele passa por tudo isso, é muito legal, eu aconselho ver o documentário do Luiz Henrique e o jeito que ele encara a morte da filha e o jeito que ele transforma isso em motivação é muito legal e foi campeão. Luiz Henrique esse, que ele é maluco, ele é dodói da cabeça. Se o Guardiola é meu técnico atual, é meu técnico, né, preferido, nem atual, o Guardiola é preferido de todos. O Luiz Henrique é meu segundo preferido da atualidade. A atualidade Filho do Guardiola. Tem um quê de Guardiolinha ali entre os técnicos que estão atuando, né, no momento. E ele é muito bom. E para aqueles que falam que jogo de posição é um jogo de jogadores parados, ele mostra que é totalmente o contrário. O que importa é ter uma peça em cada lugar, não importa se no lugar do 9 tenha que estar ali o camisa 9, o que importa é que tenha que estar alguém. Ele transforma o Hakimi em um lateral que já era muito bom, um lateral agudo, de profundidade, em alguém que constrói pelo meio, transforma esse time do PSG, traz o Dembélé de falso 9, que confunde totalmente as defesas adversárias, confundiu a da Inter, por exemplo, em que os zagueiros não sabiam se acompanhavam e deixavam as costas, ou se não acompanhavam e deixavam superioridade no meio. Mas o grande segredo desse título da Champions, olhando só para a final, foi o sistema defensivo. Não é só a defesa, não é só a linha ali dos zagueiros e dos laterais, é o sistema defensivo inteiro, porque o que esse time do PSG fez em marcação-pressão e não deixar espaço para o time da Inter foi a chave do sucesso. Dos 5 gols, inclusive a maior vantagem de gols da história em uma final da Champions, dos 5, 4 saíram em roubada de bola. O time da Inter de Milão, que é uma equipe, e a gente já até falou anteriormente no Instagram do Futebol com as análises, é uma equipe que sabe construir em meio que uma questão de futebol americano por blocos, ou vai subindo bloco a bloco, vai da defesa pro meio, pro ataque, mas também é muito boa nas ligações diretas, em lançamentos, em que geralmente a bola vai pro centroavante, o Thuram, geralmente, mas pode ir pro Lautaro, ele baixa a bola e já abre pros alas, ou o Di Marco de um lado, ou o Dumfries do outro, ou então ele baixa a bola pro volante, chegando de segunda linha, e aí ativar a velocidade. Nisso, o PSG acabou com essa jogada, marcando alto, não deixando liberdade para construção desde trás, e não deixando liberdade para, nesses chutes em profundidade, a bola chegava no Thuram até, mas era atrapalhado pelo Marquinhos e o meio campo do PSG abafava tudo e não deixava que a segunda bola chegasse depois
no futuro, nos alas da Inter. E esse foi o segredo, basicamente, de como foi construída a vitória. O primeiro gol sai de uma jogada trabalhada, toque de bola, um totó dentro da área. O time entrou numa intensidade totalmente acima do que a do time da Inter, fez 1-0, e aí os próximos 4 gols foram tudo roubada de bola, e por meios diferentes. Uma roubada de bola e o Dembélé falso 9. Uma roubada de bola, uma estocada do Kvaratskhelia. Coisas diferentes, mas coisas que estavam todas nas mãos do Luiz Henrique, que ele deu uma declaração muito legal também na temporada passada, que ele falou que tem certos jogadores que são excelentes, meio que uma indireta pro Mbappé, mas eles são excelentes, só que às vezes eles são meio anárquicos, eles resolvem cair para um lado que eles acham que é melhor, eles tentam uma jogada individual, e nesse momento o Luiz Henrique ele perdia o domínio da partida. E aí ele falou, o domínio das ações do jogo, né? E aí ele falou que no ano que vem esse vai ser o diferencial, porque ele vai ter domínio sobre todas as ações. E era isso que acabou sendo. A equipe do PSG é quase um marionete espetacular nas mãos de Luiz Henrique, transformados em gols por peças de grandes jogadores, grandes promessas, que tem um molho do futebol, que tem um molho do PSG das ruas aí, como todos esses que a gente falou. Inclusive, diretor, quer curiosidades? Eu tenho uma curiosidade. Você tem uma curiosidade? Então manda. Artilheiro da Champions? O Rafinha, artilheiro da Champions, na verdade, o brasileiro Rafinha foi o jogador com mais, 13 não só gols. artilheiro, como líder em assistências. Foram 13 gols e 8 assistências, se não me engano. Foi o jogador que mais participou de gols, apesar do prêmio ter ido pro Dembélé, que é merecido, porque fez uma grande final, fez uma grande campanha e sai campeão. Também poderia muito bem ter ido pro Rafinha, que faz uma baita participação, inclusive com 2 jogos a menos que o Dembélé. Junto com... Ele fez 13 gols, junto O com Guirassy. Guirassy do Borussia Do Dortmund, ele mesmo. E aí, Dortmund esse que conseguiu uma arrancada inacreditável para participar das próximas Champions, fica aí. Mas eu ia falar que em Munique, que foi o palco da final, tiveram 5 vencedores em Champions League em Munique, os 5 vencedores inéditos, Nottingham Forest lá atrás, mas também tivemos Borussia Dortmund, também tivemos Chelsea, também tivemos Olympique de Marselha, outro francês, e agora o PSG, ou seja, todo campeão francês saiu de Munique, todo campeão que teve em Munique foi inédito. Então, parabéns ao PSG. A Inter de Milão, tem muita gente falando assim, essa Inter é fraca, como é que chegou na final? Mas não é assim, o jogo ali, quando começou a partida, antes do apito inicial, era quase um 50-50. O time da Inter é encardido, sabe jogar muito bem, o Inzaghi vem trabalhando nesse elenco há anos, e diferente do PSG, por exemplo, ele recebe de receita anual quase que 1/3 só do que recebe o PSG. Então tem que construir o elenco de modo muito mais difícil, é complicado, tem que vender jogadores, como por exemplo, vender o Hakimi ao PSG. Então assim, tem muito valor que fez a Inter, mas infelizmente a final foi totalmente nula, não conseguiu nem chegar perto do que foi aí do time do Paris Saint-Germain, que apesar de ter um dinheiro, né, diretor, que a gente meio que sabe de onde vem e tal, é complicado, porém o serviço é bem feito e o futebol foi praticado. Vitória do PSG. Outra curiosidade? Diga, pode falar. Quantos gols fez Vinícius Júnior? Na Champions? É. E foram 3 contra o Dortmund. 5 ou 6. Eu vou chutar 6. 8. 8? 8 gols. 8 gols? Pô, foi até muito, foi mais que E eu outro achei. brasileiro que fez muito gol, Ah. companheiro do Vinícius Júnior, Hum. o Rodrigo. Quantos? Adivinha? 5? Acertou. Olha só, hein? Quem diria que eu ia acertar esse número? Enfim, é isso. Vitória do Paris Saint-Germain. 1, 2, 3, 4, 5 palmas para o Luiz Henrique, o título é dele. Inclusive, eu defendi o Luiz Henrique aqui, diretor, na época aí de Copa do Mundo, época de Euro, e de muita gente reclamando, falando que ele tá inventando e não sei o que. Olha pra onde foi parar, enfim, mas não quero me vangloriar, não. Vanglorie-se você, torcedor do PSG do Brasil, né? Deve ter, sempre tem. Aproveita aí. PSG 5, Inter de Milão 0. Agora, saindo do PSG, que fez as felicidades nas ruas, vamos para o Vasco da Gama. Não, Que não merece. Esse jogo não merece. não deu tanta felicidade para as ruas aí, né? Ali, as ruas Cruz não merece. Maltinas. Esse jogo não merece, mas fala. Vasco da Gama 0 contra 2, Red Bull Bragantino. Quem diria? O time dos energéticos aí, o time SAF, o time filial, o time Bragantino vem chegando muito bem. É uma das grandes surpresas do Campeonato Brasileiro. Para mim, igualmente ao Mirassol, surpreendente. Uma grande surpresa e uma dura realidade, né? Que é o Vasco. O Vasco é uma dura realidade. Não sei se você chegou a ver, diretor, um passe que o jogador do Vasco errou ali de meio metro sozinho, e a cara que o Diniz fez foi impagável, e foi a cara que o torcedor do Vasco também fez para esse jogo. Jogo esse que começa logo aos 1 minuto, levando um gol aí numa jogada de escanteio. O Red Bull Bragantino abre o placar. Red Bull Bragantino, por que eu falo que é surpresa? Pelo
final de campeonato brasileiro passado que fez ali, brigando nas rodadas finais contra a queda, vamos ver como é que vai ser. No começo desse ano não foi muito legal, o Paulista do Bragantino não foi nada demais, parecia que o time tinha desengrenado, mas não foi assim, agora tá fazendo uma bela campanha. Você pode me dizer, inclusive, que posição que está o Bragantino? Bragantino está em terceiro lugar e o Vasco ali com 15º com 10 pontos. Os mesmos 10 pontos do Fortaleza, que está na zona do rebaixamento. Tá complicado. O Bragantino, que tem uma equipe que sabe muito bem trabalhar, o técnico é muito bom, o técnico esse chutado do Cruzeiro, mas que vem fazendo um baita trabalho no Bragantino. É um time organizado, sem nenhuma grande estrela. Aí já diria o PSG, né? Não precisa de estrelas, precisa de um time. E é com um time que o Bragantino abre o placar, faz 1-0. E o Vasco, que começou a partida até naquele estilo de Diniz, com mais toque, tentava sair de trás vez ou outra. Logo, com o passar do tempo, voltou ao seu lugar comum. O seu lugar comum, principalmente no segundo tempo, foi cruzamentos a áreas. O Vasco é um time que trabalha muito com ultrapassagem dos laterais, do PH de um lado, do Piton do outro, e bola pra área, bola pra área, bola pra área. Você vê que, quando eu falo da confiança do Vasco, que eu tinha que ter para esse trabalho do Diniz, também eu encaro que nesse momento você tem que ter. É lógico que a maior arma do Vasco é a bola aérea, é o Verratti, porém, às vezes tem que ter confiança para permanecer no estilo de jogo que ainda está muito incipiente, mas que tem qualidade, tem que trocar essa bola, tem que fazer algo diferente. Voltou para o seu lugar comum, bola para área, bola para área, bola para área, não saiu nada, e a bola para área que saiu o gol foi do paraguaio Pita, bom jogador, tá pouco falado aí desde o Cuiabá. Achei que o Bragantino foi muito bem nessa contratação. Pô, sensacional, esse cara aí é muito bom, cara. Pô, ele é muito bom. Desde Ele o ano passado. Um nórdico paraguaio, tem uma cara de nórdico, mas é paraguaio. Pita. E fez um baita gol, bola dominada, matada no meio, chute forte ali no canto do goleiro, difícil de pegar, golaço do Pita. Primeira derrota do Vasco em São Januário em 2025. Você tá? vê que tem força, tá? O Vasco São Januário. E aí o Vasco, que tem essa força São Januário, o que ele faz, diretor? Vende seu mano de campo. Essa tá certo. Aí, Diego, tá certo quem? Deve estar certo, né? Fica aí, derrota do Cruz Maltino, vitória do Bragantino, e de hino em hino, a gente vai cantando o hino da vitória, porque foi 2-0 pro Bragantino, fora de casa, em cima do gigante da colina. Agora, quem dá bola é o Santos. Bola na mão. Bola na mão? Mão na bola na mão, Santástico. 0. Contra Botafogo 1. Kings League vale gol de mão? Ah, pô, dependendo da regra, né? Tem que Nunca assisti. Tem que ver como é que dá o dado. Nunca viu, diretor? Nem quero. Mas continua assim. Também não tá perdendo grande coisa, não. Um jogo de dois times tradicionais, dois times aí grandes responsáveis por hoje o Brasil ter 5 estrelinhas ali em busca da sua sexta. É muito por conta dessas duas equipes. E nesse duelo tradicional, deu glorioso, deu Botafogo, mas não foi um jogo em que muita gente previu não, tá? O Santos, depois de algum tempo, conseguiu fazer uma boa atuação. Fez um bom jogo o Santos, foi um Santos diferente, um Santos, a gente vê, o Neymar, ele é diferente, ponto. Ele faz boas atuações, por mais que ele não decida com gols e assistências, quando ele tá jogando, ele faz a parte dele, né, a parte de um bom jogador. Porém, a gente vai chegar em Neymar já. Segura aí. Santos começou melhor na partida. Santos é esse que, quando tem o Neymar, eu sinto que é um time com mais confiança, é um time que o Roleze se sente mais livre, menos sobrecarregado, é um time que o Guilherme sente menos a pressão, ao meu ver, e é um time que confia mais no que tem que fazer. Eu acho que tem muito de emocional desse time do Santos quando tem o Neymar. O problema, diretor, é que esse time do Santos está muitas vezes sem Neymar. E sem Neymar ficou aos 70 minutos, quando o Santos era melhor na partida, estava pressionando bem. John, olha a lei do ex de goleiro aí. A lei do ex, o que o John ficou parado, o que ele tinha ficado parado na final contra o Palmeiras a favor do Santos, agora ele jogando contra o Santos, não ficou parado, fez boas defesas, muito bem. Era uma partida que o Santos era melhor sim que o Botafogo, parecia que iria merecer a vitória, porém nos 70 minutos o mental do Neymar, diretor, é algo meio que a ser estudado. Cara, é difícil, ele recebe provocação de todo mundo e responde, parece que vai ficando pilhado, já cometeu uma falta Se eu fosse a ele, eu troco só de pensava, nada. tô rico, deixa falar. Ah, mas deixa estresse, ele se falar. importa. O Neymar, por mais que não pareça, eu sinto que ele se importa. Porém, pô, é difícil. Aí ele já tinha recebido o cartão amarelo, assim, totalmente displicente por ter dado um chute meio que fora de lance. Aí ele tenta fazer o gol, o que acontece? A bola bate no John, volta pra ele põe a mão na bola e alguém tem que avisar pro Neymar que nós não estamos mais ali na Copa de 86, não tem mais Maradona, não tem mais Mano de Dios. A mano de Neymar foi punida com o segundo cartão amarelo vermelho. Tu acredita, diretor, que o Neymar ainda foi tentar reclamar na rede social?
que não merecia receber o A vermelho. rede social é livre, né? Essa liberdade. Pô, complicado demais. E aí o Santos, olha só que loucura. O Santos que precisava tanto de Neymar para conseguir pontuar, por causa de Neymar, sai com uma derrota, porque o Botafogo nos minutos finais que restaram, com um jogador a mais, foi para cima e o gol sai meio de um acidente. O Arthur dá meio que um cruzamento em direção ao gol. A bola passa sem desviar em ninguém e abre o placar 1-0. Muito difícil a situação do Santos, a situação é muito complicada. O Neymar em 18º com 8 pontos. Cara, difícil. Perdeu até pro Vasco. O Neymar pode ter sido o último jogo dele com a camisa do Santos. Tem que ver se ele vai renovar, mas de acordo com o pai dele, se jogar, amém. O negócio é recuperar. Enfim, tá tudo errado a situação, tudo errado. E vamos ver como que o Neymar vai tratar tudo isso. E esse for realmente o último jogo dele, vai ficar muito feia a imagem dele com o próprio torcedor santista. Enquanto o Botafogo não faz um bom jogo, inclusive, se eu não me engano, tá 10 pontos atrás do líder, algo assim. Tá quantos pontos o Botafogo? Com 15 pontos, 10 jogos, 15 pontos, 9 pontos atrás do líder. Assim, do líder. Vai chegar a janela de transferências, que vai ser muito importante o Botafogo, inclusive já tá tendo meio bolado, Gito, olha que loucura. O John Texton, né, não vou dizer que lavagem não, nas transações estranhas, que parece que vão 3 jogadores pro Lyon, e aí tá buscando o jogador do Nottingham Forest, e aí o Wendel que vinha já não vem mais, muito complicado, vamos ver como é que vai ser esse Botafogo, que consegue uma vitória de uma atrapalhada do Neymar. Cara, difícil defender, muito difícil defender, coisa que o Neymar tentou com a mão na bola e não deu certo, porque saiu com a derrota o Santos, situação difícil, o Botafogo se encontrando, mas vamos ver aonde vai dar nessa temporada. Botafogo 1, Santos 0. O PSG fez quantos gols, diretor? 5. A mesma quantidade que quem fez? O Clube de Regatas Flamengo, 1, 2, 3, 4, 5 gols pra cima do Fortaleza, 5-0 e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desse Flamengo que cometeu, na minha opinião, um vexame, não chegou a ser, meu Deus, que vergonha máxima, mas foi feio, contra o Tátira, ganhando só de 1-0, acabando um grupo fácil da Libertadores, que poderia claramente ter se classificado em primeiro, teria que se classificar em primeiro, se classificou em segundo, que poderia ter complicado aí pro futuro do Flamengo na Libertadores, um jogo muito ruim, que se não fosse por um cruzamento achado numa falta, talvez o Flamengo estivesse eliminado, inclusive se não fosse por goleiro Rossi, talvez o Flamengo estivesse eliminado, e aí, menos de uma semana depois, 5-0 pra cima do Fortaleza, e eu não tô nem dizendo, eu nunca falei aqui, por exemplo, que o Felipe Luiz tem que cair. O Vasco fez 3 gols no Botafogo. Vamos chegar no Fortaleza. Então, vamos chegar no Fortaleza. O Felipe Luiz não é nada disso, que o trabalho dele é ruim, que tem que cair, não é nada disso. Aquele jogo foi ruim, ponto, mas o trabalho do Felipe Luiz é muito mais próximo desse 5-0 do que aquele 1-0 contra o Tátira. O jogo do Flamengo foi muito bom, do minuto 1 ao minuto 90, um Flamengo aí que veio com praticamente o que tem de melhor. Tem algumas lesões, é claro, lesões aí do Pulgar, que tá voltou no segundo tempo, entrou um pouquinho. O Vinha se recuperando, também entrou no final do jogo, mais lesões de De La Cruz e etc. Porém, o Flamengo conseguiu fazer uma grande partida. Olho nele, diretor, Arrascaeta é quem abre o placar, com passe do camisa 10 que usa 3 e a foto de perfil dele do Léo Ortiz no Twitter. Sabe qual é, diretor? Não. É a cara do Zico com o bigodinho do Léo Ortiz. Tá certo. Pô, não tem jeito, é o Léo Ortiz, muito bom. E se inspirando no camisa 10 eterno da Gávea, deu um bolão pro Arrascaeta, abriu o placar 1-0. E a partir daí as coisas foram se encaminhando quase que naturalmente. E aí a gente tem que olhar muito pro time do Fortaleza, que era um time muito modificado, até visando os próximos confrontos. Era um time modificado, um time cansado do Fortaleza. E um time que mesmo titular não vem fazendo uma boa campanha. Isso desde o começo do ano. E o Vojvoda já está estressado. Na última coletiva não quis falar nada, saiu antes. Então é um Fortaleza com pouquíssima, baixíssima confiança contra o Flamengo que sabe praticar o futebol, que eleva a sua moral. Flamengo esse que tem o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, apenas 4 gols sofridos em 11 partidas, tem que ser valorizado muito, é realmente a melhor equipe desse momento do Brasileirão. Fez 24 gols. 24, cara, é gol pra caramba, eu tenho o melhor saldo, lógico, com 20. E o Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão. Arrascaeta é esse que só tem 16 gols a menos que o Bruno Henrique na sua passagem pelo Flamengo. Arrascaeta é esse que tá a 10 gols de se tornar o artilheiro máximo do Flamengo aí, o artilheiro gringo máximo do Flamengo. O Flamengo tem um saldo de 20 gols. Cara, é absurdo. E quem tá em segundo lugar é o Cruzeiro. Com quanto? 9. A diferença é muito grande. Flamengo que tem goleadas. Flamengo que ainda tem coisas a melhorar. Destaque, claro, pro Varela, que vem tendo um ótimo momento. O goleiro Rossi no ótimo momento. E como o Flamengo sabe muito bem atrair o adversário na sua saída de bola para a partida aí
construir e a partir daí acabar com a defesa adversária. O Pedro tá voltando ainda da lesão, é claro que ele já tem alguns minutos, mas vai voltar com o tempo. Foi uma lesão grave, ele voltou antes da hora e o Filipe Luís, ele entende que precisa de um time como o PSG, que eu destaquei que o sistema defensivo foi o grande mérito para a vitória ofensiva. O Filipe Luís tem um pensamento similar e o Pedro ainda não está no momento com a melhor capacidade física de percorrer quilômetros, de apertar uma pressão alta, de dificultar a saída de bola do adversário e mesmo com a bola no pé, você vê que ele tem muita qualidade, deu assistência para o Luiz Araújo, porém você vê que ele não está no 100% físico, vai voltando aos poucos. O demérito, quem fica... O Luiz Araújo tá bem, tá? Mas a parte ofensiva do Flamengo, ali com o Juninho, Michael, Cebolinha, não vive um momento tão bom. Isso tem que melhorar, porém o time é muito bom e tá certo em focar no brasileiro. Quando fala focar no brasileiro, não é que vai se cegar para Copas, não. É que o brasileiro é o campeonato que você mais pode controlar. Nas Copas pode ter um jogo com uma expulsão, uma bola que entra, um erro de arbitragem, que bota tudo a perder. E o Campeonato Brasileiro, ele premia quem é mais constante, quem é mais regular. E você tem que focar no que você pode controlar. O incontrolável você tenta ganhar, lógico, mas também não é como se, meu Deus do céu, vamos ignorar o brasileiro. Não é assim, acho que o planejamento do Flamengo está sendo bem feito. É isso, vitória 5-0 e o Davidson fez as suas palhaçadinhas, tá? Fica aí. Fez ali seu personagem e tal, o Luiz Araújo zoou ele. Eu queria ele no Vasco. Eu gosto do... acho o Davidson uma boa pessoa, mas assim, tem hora que ele passa do ponto, cara. O time mal e ele brincando e fazendo pirueta, cara. É o personagem que ele adotou. Enfim, vitória do Flamengo. Líder, 5-0, Fortaleza. Sabe quem treinou o PSG, diretor? Ancelotti, que é italiano. Itália, essa que é a inspiração dos dois palestras, Cruzeiro e Palmeiras. 2-0 pro cabeludo, pro cabuloso. 2-0 pra cima do Palmeiras. Ninguém imaginaria isso, hein? Cara, o Cruzeiro nessa condição, ninguém imaginaria isso. Um Cruzeiro que começou todo atrabolhoado, nem sei se existe essa palavra, mas começou assim, um trabalho ali do presidente, o dono da SAF, né, Pedrinho. Pedrinho é meio maluco, Pedrinho é meio paixão demais e às vezes você precisa ter um pouco de razão. Começou tudo errado, aí começou trocando técnico já na temporada passada, agora trocou o Diniz depois de falar que ia demitir, voltou atrás, trocou, trouxe Gabigol, trouxe Dudu saiu, rescisão de contrato, parecia que ia ser uma loucura. Mas aí você precisa, diretor, de um cara mente forte, de um líder muito bom no que faz. E foi assim que contratou Léo Jardim. O do Vasco? Não. Léo Jardim, o outro técnico, o português Léo Jardim, que tá arrumando muito bem esse Cruzeiro. E olha, diretor, olha o que eu vou falar. Eu acho que é o melhor trabalho nesse Campeonato Brasileiro até aqui. Não que o do Filipe Luís seja ruim, é muito bom tudo que ele faz e tal, mas pela questão de tentar recuperar a bagunça que estava antes, de onde estava e de onde está agora, é o Cruzeiro de Léo Jardim. 2-0 para cima do Palmeiras. Palmeiras que encara a sua segunda derrota consecutiva. 2-1, é verdade, teve gol do Alan, perdão. 2-1, foram 2 gols bem rápidos. Palmeiras que encara a sua segunda derrota consecutiva. Palmeiras esse, que agora já não é mais líder. E o Cruzeiro resolveu esses 2 gols logo no começo da partida de Caio Jorge. O momento que vive o Caio Jorge é absurdo o que ele tá fazendo de gol. Ele é bom jogador, mas tá se provando cada vez melhor no comando do Léo Jardim. E do mesmo jeito que eu falei do PSG, que o Luiz Henrique ele tem a equipe na mão, que ele controla como marionete, eu também considero assim do Léo Jardim. Ele tem aquela equipe na mão, a equipe funciona totalmente na mão dele. É claro que o Filipe Luís também tem, mas ali tem aquele trato técnico diferente dos jogadores do Flamengo, aquele futebol que brilha. O futebol do Cruzeiro é um futebol objetivo, obstinado e totalmente bem treinado. É impressionante. Na minha opinião, é o time que melhor faz a marcação-pressão, melhor marca e evita os espaços do adversário, disparado até, com uma certa distância. É um treinador que abriu mão da titularidade de Gabigol e anteriormente até de Dudu, para fazer essa pressão, colocando o Christian aberto pelo lado e Wanderson também. E nesse estilo, o Cruzeiro amassa logo no começo o Palmeiras, um clima muito legal de um Mineirão eletrizado, tão elétrico quanto o time em campo. E o Caio Jorge, logo ali aos 6 minutos, já estava 2-0 no placar e controlou a partida. O primeiro tempo o Cruzeiro ainda abafou o Palmeiras. Palmeiras esse que tudo que de melhor tentou na primeira etapa era bola pro Estevão, e o Estevão tentar driblar 2-3, jogar uma bola na área, fazer alguma coisa diferente, mas o Estevão não fez uma boa partida, como já não vinha sido feita no Flamengo. Às vezes eu sinto que o adversário já sabe que essa bola vai no Estevão, que essa é a jogada. O Estevão já foi. Já foi pra Europa, né? De qualidade, esse menino só vai crescer. Inclusive, chuteira muito bonita do Estevão, tá? Chuteira essa que lembra 2014, Hipervenom de Neymar, enfim.
esse parênteses aqui. Estevão esse, muito bem marcado, não teve grandes chances de gol, e o primeiro tempo que o Palmeiras entrou dormindo e o Cruzeiro começou elétrico, foi que definiu a partida. No segundo tempo, o Cruzeiro dá mais a bola pro Palmeiras, só que tem uma diferença entre dar a posse pro time adversário e perder o controle do jogo. A posse era do Palmeiras, mas o controle ainda era totalmente do Cruzeiro. E é muito legal ver como até nesse sentido o Léo Jardim consegue coisas diferentes. Mesmo colocando o Gabigol no banco, por exemplo, ele começa a achar novas funções pro jogador do Flamengo. Ele consegue achar companhias diferentes pro Caio Jorge, tem o Matheus Pereira, que é o 10 clássico, mas tem também o Gabigol, que funciona quando ele entra no lugar do Matheus Pereira, muda a dinâmica, mas ela continua funcionando muito bem, com o Gabigol mais como um segundo atacante, e dando até liberdade pro Lucas Silva subir e aparecer um pouco mais. É um time muito bom do Cruzeiro, que na minha opinião é quem mais vai sofrer com a paralisação aí da Copa do Mundo de Clubes, do Super Mundial, porque tá no momento embalado e aí não é muito bom que pare, porém vai parar pro treinador, que já é um ótimo treinador, tem ainda mais capacidades para mexer e para treinar a sua equipe. Do lado do Palmeiras, não é fundo do poço, gente, calma, não é nada assim, porém tem que começar a vencer esses jogos grandes, e o Cruzeiro, esse, que ganhou de Flamengo e Palmeiras, 2 candidatos diretos. Será que teremos um concorrente ao título? Não sei, mas o Cabuloso está tentando. Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Marché à gauche. Eu não sei exatamente o que significa, mas é algo em francês. E aqui teremos o giro da rodada. Eu acho que é andar, não sei. Giro da rodada. Giro da rodada, diretor. Começando por quem? Bahia 2, São Paulo 1. Duelo de tricolores, Rogério Ceni reenfrentando o seu antigo clube. E olha, Bahia faz uma boa partida. William José vem se encontrando como esse 9 que o Esquadrão de Aço vinha precisando. E triunfo aí do tricolor, o tricolor baiano. 2 para cima de um São Paulo que conseguiu diminuir já no final numa penalidade. Mirassol 1, Sport 0. O meu Sport não consegue, diretor. O meu Sport é inimigo da pontuação, não consegue pontuar. E o Mirassol, o esquadrão suicida do futebol brasileiro, o Rigem, tem gente falando que é o Rigem do Cuiabá, tá bem na tabela, tá subindo, tá pontuando e tá na parte de cima. É aí a grande surpresa do Campeonato Brasileiro. Juventude 0, Grêmio 2. Grêmio não tremeu no Jaconi, porém, eu já tô com várias ideias do Tá Maluco, tá? Mas eu vou dar uma passadinha aqui. O goleiro Marcão não pode, ele com a bola na mão, ele dá um empurrão na cara do Kahneman e é pênalti pro Grêmio. O Grêmio abre o placar nessa bobagem, porém o Grêmio faz assim uma boa atuação, mereceu sair com a vitória e as coisas deram tudo certo aí pro Tricolor, que ganha. Finalmente uma boa atuação, hein, do Grêmio, 2 para cima de Juventude. Corinthians 0, Vitória 0. O Corinthians, esse Corinthians, cara, parece que não vai pra frente. É um elenco muito bem qualificado. Um elenco que tem um Dorival Júnior, que eu acho sim um bom técnico, porém que enfrenta muitos problemas, até de criação, tá? O time do Ramon era um time que sofria muitos gols, uma linha defensiva que era muito vulnerável, porém encontrava ali suas facilidades para abrir placar, encontrava suas facilidades para criar volume de jogo, e eu sinto um pouco falta disso no trabalho de Dorival Júnior. Dorival, que é um técnico sempre reconhecido por times ofensivos, aquele Santos de Neymar, o Flamengo campeão de Copas, porém não está conseguindo encaixar. Empata com vitória, bom resultado aí pro carpinismo. Ceará 0, Atlético Mineiro 1. Vitória do Galo, Galo esse que vai pegar Flamengo, teremos reencontro ali na Copa do Brasil, vamos falar disso já já. É um Galo que também não me dá confiança nenhuma, não é um time que brilha os olhos, porém que vem encaixando sua organização e ganha de um Ceará, que não é uma vitória simples não, ganhar lá do Vozão, que tá fazendo um bom Campeonato Brasileiro, principalmente visando seu objetivo, não é fácil. 1-0 Galo. Internacional 0, Fluminense 2. Aqui o Inter, cara, o Inter não consegue jogar com 50% dos seus jogadores, nunca parecem. Já tem uma fila imensa de desfalque novamente. E logo no primeiro tempo, diretor, já sai 3, sendo que um numa lesão grave, ele quebrou o braço, o outro na costela. Cara, o que tá acontecendo com o Internacional? Estão lutando no MMA? Que isso? É o UFC? E o Inter, desse Inter cheio de desfalques, não consegue engrenar, não consegue sair com a vitória. O primeiro tempo foi melhor do Fluminense. Fluminense de Renato Gaúcho, que apesar de não ter aquele controle total da partida, no último terço, o Renato Gaúcho sabe como deixar seus jogadores à vontade. Isso faz muita diferença. Arias é grandíssimo jogador, o que joga é brincadeira e consegue a vitória. O segundo tempo é mais do Inter, sobe de produção,
tem volume, mas não consegue de novo abrir o placar, não consegue transformar o volume em gols. E aí o segundo gol sai num chute desviado aí no zagueiro Vitão. E o Antony dá uma engolida, um gol que não dá para um goleiro desse levar. Vitória do Fusão, que tá nas cabeças também. 2 contra Internacional 0. É isso. Esse foi, ó, o giro da rodada. Definidos os confrontos da charmosa, acessível, será? Copa do Brasil, cujo atual campeão é o Flamengo, sempre bom lembrar. Tivemos os confrontos definidos. Diretor, quais são? Atlético Paranaense e São Paulo. Olha, não é tão simples assim, mas é simples. O Atlético Paranaense não vem fazendo uma grande Série B, verdade seja dita. O São Paulo é favorito para passar aqui. Atlético Mineiro e Flamengo. A reedição aí do que foi a final passada, Flamengo mais time, Flamengo mais favorito e chega realmente como favorito para enfrentar. Retrô e Bahia. Retrô, que faz um bom trabalho, um time que vem se reestruturando, saindo bem de baixo, tem um ótimo trabalho de base, tem um ótimo CT, uma ótima infraestrutura e vem chegando longe, porém acho que aqui foi o mais longe que ele vai conseguir chegar. Esquadrão de Aço é favorito. Fluminense e Internacional. Olha, a gente tá falando de reedição, só que não é de final passada, é reedição de jogo passado. Vamos ver se o Internacional vai conseguir recuperar seus jogadores e tentar entrar com uma força máxima que parece hipotética nesse ano. Mas aqui, eu vou de Fluminense. Tá certo. CRB e Cruzeiro. Sem confiança nenhuma do que eu falei. CRB e Cruzeiro aqui é cabuloso. CRB eliminou o Santos de Neymar. Muito legal a festa que fez ali no seu estádio. É Maceió, bacana. Mas o trabalho do Cruzeiro é muito bom. Eu acho que o Léo Jardim vai dar uma empalada nisso aí. Vasco da Gama e CSA. O Deu Vasco deu bem no sorteio. Eu vou admitir que eu tava torcendo pra gente ter um clássico aí, um clássico azul e vermelho. Não um Grenal, até porque o Grêmio caiu pra um deles. CSA e CRB. Eu queria muito ver esse clássico. Porém, o Vasco foi lá e acabou com a graça de todo mundo. Vasco, esse diretor, semifinalista da Copa do Brasil passada, tá? Dito tudo isso, é um Vasco que sofreu pro Operário, é um Vasco que eu não posso chegar aqui e falar que vai atropelar o CSA, não acho que vai ser atropelo, mas é o favorito, é um time de Série A, é um time que tem que se impor. Eu acho que vai ser CSA, tá? Só vou palpitar. Ah, é? Que isso? É. Tem toda a cara de Vasco passar nos pênaltis, a verdade é essa. Palmeiras e Corinthians. Esse aqui foi bom, esse aqui, tudo que tiraram de CSA e CRB, colocaram aqui no derby, não gosto desse nome, mas é, Palmeiras e Corinthians. Olha, o Corinthians é mais time, o Palmeiras é mais time, o Palmeiras tem um projeto bem mais estruturado, porém, clássico é clássico e vice-versa, e o Corinthians, vide final de Paulistão, mostrou que pode dificultar muito as coisas do Palmeiras, que a gente tem que ver como vai ser esse Palmeiras sem a principal jogador, talvez a principal peça, que é o Estevão. Vamos ver o que vai ser aqui. Eu vou de Palmeiras, tá? Eu vou de Palmeiras. Red Bull Bragantino e Botafogo. Confronto esse que já foi confronto de pré-Libertadores da edição passada da Libertadores, em que o Botafogo foi campeão. E teremos novamente. Ainda não sei qual Botafogo a gente vai ver, quais contratações vão chegar, quem vai sair. É um Botafogo, assim como o Inter, um Botafogo hipotético contra o Red Bull Bragantino, que tá cheio de energético pra dentro, tá maluco. Mas eu acho que eu vou de Botafogo. Esse aí é o campeonato Copa do Brasil. Copa do Brasil, foram esses os confrontos. E agora vamos digita aí quem vai passar. Já quer emendar Libertadores? Vamos. Libertadores, começando pelo lado da chave mais difícil. Você vai falar, diretor? Vou falando aqui. Então vai falando. Atlético Nacional e São Paulo. Confronto que não é tão fácil assim pro São Paulo não, tá? Pra quem achou que o Atlético Nacional não é nada, tem um ótimo jogador, um ótimo ponto, o Atlético Nacional colombiano, e é o time encardido, jogar lá fora é difícil, não é tão fácil assim, mas vai dar São Paulo. Fortaleza e Vélez. Aí já está do outro lado da chave. Nesse outro lado da chave a gente tem um Fortaleza não tá muito legal, um Fortaleza que é muito passivo defensivamente. O Voivoda não consegue se encontrar contra um bom Vélez, inclusive de jogador que está sendo disputado por Flamengo e Botafogo, o jovem argentino aí, Montoro. E aí eu vou Vélez, vai dar Vélez. Vou continuar nesse lado da chave. Então tá bom. Penharol e Racing. Lado da chave esse que é o lado mais fácil, porém não existe tanta facilidade, quer dizer, existe facilidade de Libertadores sim, quando você pega o Tátira e tem que ganhar para classificar primeiro, e não foi o que aconteceu. Eu já tô começando a ficar louco, calma, tá maluco, tá chegando. Racing e Penharol, é Racing mais time, o Penharol, por mais que tenha toda a tradição, eliminou o Flamengo ano passado, mas é muito demérito do Flamengo, o Botafogo pegou o jogo em casa, meteu 5-0 na ida, é Racing. Cerro Porteño e Estudiantes. Acho